O grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança apresenta o perispírito. O perispírito é um tema que é como uma ponte entre o mundo que vemos e o mundo que sentimos, entre o corpo que tocamos e o espírito que somos. O perispírito é um conceito essencial da doutrina espírita que nos ajuda a entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Esse tema é fascinante e que nos enche de descobertas que vão tocar nossa alma e iluminar nossa mente. Imaginemos por um momento que somos muito mais do que o corpo que se vê no espelho. Imaginemos que existe algo em nós, algo sutil, quase como uma luz suave, que conecta nossa essência espiritual ao mundo físico. Esse algo é o perispírito. Ele é como uma veste delicada que o espírito usa para se manifestar, seja aqui na Terra durante a vida, seja no plano espiritual após o desencarne. Ele é a chave para entendermos como o espírito interage com o universo, como ele sente, pensa e evolui. E o mais incrível, ele está presente em cada um de nós, agora, neste exato momento. Mas o que é, exatamente, o perispírito? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos apresenta essa ideia de forma clara e profunda em suas obras, especialmente em O Livro dos Espíritos. Segundo Kardec, o perispírito é um envoltório semimaterial que envolve o espírito. Ele não é matéria densa, como o nosso corpo físico, mas também não é puramente espiritual, como o espírito em si. O perispírito é algo intermediário, uma substância tão sutil que, para nós, parece quase vaporosa, mas que tem uma função essencial, ligar o espírito ao corpo físico durante a encarnação. Pensemos no perispírito como uma ponte. De um lado temos o espírito, que é a nossa essência eterna, nossa consciência, aquilo que pensa, ama e sonha. Do outro lado temos o corpo físico, temporário, feito de carne e ossos, que usamos para viver no mundo material. O perispírito é o que une esses dois lados, permitindo que o espírito se expresse através do corpo e que o corpo transmita ao espírito as sensações do mundo. Sem o perispírito, essa conexão não seria possível. Agora podemos estar nos perguntando, de onde vem o perispírito? Como ele é formado? A resposta está no universo, ao nosso redor. O perispírito é feito de uma substância chamada fluido cósmico universal, uma espécie de matéria primordial que permeia tudo o que existe. Esse fluido está presente em todos os mundos, mas sua densidade varia dependendo do grau de evolução de cada lugar. Em mundos mais avançados, o fluido é mais leve, mais sutil. Em mundos como a Terra, que ainda está em evolução, ele é um pouco mais denso. Quando um espírito precisa encarnar em um determinado mundo, ele veste um perispírito formado pelos fluidos desse mundo. É como se o espírito pegasse uma roupa nova, feita sob medida para aquele ambiente, e quando ele desencarna, ou seja, deixa o corpo físico, o perispírito continua com ele, agora funcionando como seu corpo espiritual. Isso significa que, no plano espiritual, é o perispírito que dá forma ao espírito, permitindo que ele seja reconhecido e interaja com outros espíritos. Uma coisa muito interessante sobre o perispírito é que ele reflete quem somos. Ele é único para cada um de nós, como uma impressão digital espiritual. Se você é uma pessoa que cultiva pensamentos de amor, paz e bondade, seu perispírito será mais leve, mais luminoso. Mas se você carrega mágoas, raiva ou egoísmo, ele pode se tornar mais denso, mais pesado. Isso acontece porque o perispírito é sensível ao nosso estado íntimo, aos nossos sentimentos e escolhas. Ele é como um espelho da nossa alma. Pensemos assim, um espírito que viveu uma vida cheia de bondade, ajudando os outros e buscando melhorar a si mesmo. Quando esse espírito desencarna, seu perispírito brilha com uma luz suave, harmoniosa. Ele se move com leveza no plano espiritual, atraindo outros espíritos elevados. Agora, imaginemos um espírito que passou a vida preso a vícios ou a pensamentos negativos. Seu perispírito será mais opaco, mais pesado, e ele pode sentir dificuldades para se adaptar ao mundo espiritual. Isso nos mostra que cuidar da nossa vida interior é essencial, não só para esta encarnação, mas para a nossa jornada eterna. O perispírito também tem funções surpreendentes. Durante a encarnação, ele é o responsável por transmitir ao espírito tudo o que o corpo sente.
Quando tocamos algo quente, quando vemos uma paisagem bonita ou sentimos o abraço de alguém querido, é o perispírito que leva essas sensações ao seu espírito. Da mesma forma, quando você decide levantar o braço ou falar enraivecido, é o perispírito que traduz os comandos do espírito para o corpo físico. Ele é como um tradutor, garantindo que o espírito e o corpo estejam em perfeita sintonia. Mas as funções do perispírito vão muito além disso. Ele é fundamental em fenômenos espirituais, como a mediunidade. Já ouvimos falar de médiuns que conversam com espíritos, que escrevem mensagens inspiradas, ou até percebem presenças espirituais. Tudo isso acontece por causa do perispírito. Quando um médium entra em sintonia com o espírito, seus perispíritos se conectam, criando uma espécie de ponte fluídica. Essa conexão permite que o espírito se comunique, seja por palavras, imagens ou sensações. Por exemplo, na psicografia, quando um médium escreve uma mensagem ditada por um espírito, o perispírito do médium se ajusta ao do espírito comunicante. É como se os dois perispíritos vibrassem na mesma frequência, permitindo que o pensamento do espírito flua até a mão do médium. Em outros casos, como na clarividência, o perispírito do médium se expande, captando imagens ou energias do mundo espiritual. Esses fenômenos mostram como o perispírito é versátil e essencial para a comunicação entre os dois mundos. Outra função incrível do perispírito está na reencarnação. Quando um espírito se prepara para uma nova vida na Terra, ele não chega ao corpo físico de qualquer jeito. O perispírito atua como um molde, um guia que organiza a formação do corpo físico. Ele carrega o plano reencarnatório, que é como um mapa da nova vida, com as experiências e aprendizados que o espírito precisa vivenciar. Esse processo começa ainda no útero, quando o perispírito se conecta ao embrião, moldando o corpo conforme o plano espiritual. É por isso que, às vezes, nascemos com certas características físicas ou predisposições. O perispírito pode trazer marcas de vidas passadas, como cicatrizes, traços faciais ou até condições de saúde. Essas marcas não são castigos, mas reflexos das escolhas e experiências que acumulamos ao longo de nossa jornada. Para a doutrina espírita, o perispírito é o registro vivo desse princípio. Isso não é uma punição, mas uma oportunidade para o espírito aprender com o passado e crescer. A justiça divina, que rege o universo, sempre nos dá chances de reparar erros e evoluir. O perispírito também é o responsável pela nossa aparência no plano espiritual. Quando desencarnamos, não ficamos vagando como uma nuvem sem forma. É o perispírito que dá ao espírito uma aparência reconhecível, muitas vezes parecida com a que tínhamos na última encarnação. Isso acontece porque o perispírito guarda a memória das formas que o espírito já assumiu. É por isso que, quando os médiuns veem espíritos, eles muitas vezes descrevem pessoas com rostos, roupas e traços definidos. Mas essa aparência não é fixa. Conforme o espírito evolui, seu perispírito se transforma, ficando mais sutil e luminoso. Em mundos superiores, onde os espíritos são mais elevados, o perispírito é tão leve que mal se distingue do espírito em si. Já em mundos menos evoluídos como o nosso, ele ainda carrega traços materiais, refletindo as limitações do ambiente. Um detalhe curioso é que o termo perispírito foi criado por Allan Kardec. A palavra vem do grego peri, que significa em torno, e do latim spiritus, que significa espírito. Ou seja, é literalmente o envoltório do espírito. Antes de Kardec, outras tradições espirituais falavam de conceitos parecidos, como o corpo astral ou o psicosoma. Mas foi o espiritismo que trouxe uma explicação clara e científica para esse envoltório. Kardec estudou, questionou e organizou essas ideias com base nas comunicações dos espíritos, dando ao perispírito um lugar central na doutrina espírita. Agora, vamos refletir sobre algo importante: o perispírito e nossa responsabilidade. Como ele reflete nosso estado íntimo, ele nos convida a cuidar de nossos pensamentos, sentimentos e ações. Cada escolha que fazemos deixa uma marca no perispírito, influenciando nossa energia e nossa evolução. Quando cultivamos virtudes como amor, paciência e caridade, nosso perispírito se purifica, tornando-se mais leve e harmonioso.
Mas quando nos deixamos levar por emoções negativas, como raiva ou orgulho, ele pode se tornar mais denso, dificultando nossa conexão com esferas mais elevadas. Isso nos leva a uma pergunta: que tipo de energia estamos cultivando? Pensemos no nosso dia a dia. Quando ajudamos alguém, quando sorrimos para um estranho ou quando perdoamos uma mágoa, estamos construindo um perispírito mais luminoso. Cada pequeno gesto de bondade é como uma gota de luz que ilumina nossa jornada espiritual. Por outro lado, quando guardamos ressentimentos ou agimos com egoísmo, estamos adicionando peso ao nosso perispírito, o que pode nos prender a ciclos de sofrimento. A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos em evolução, e o perispírito é maleável. Ele responde às nossas escolhas, aos nossos esforços para melhorar. Quando oramos, meditamos ou praticamos a caridade, estamos purificando nosso perispírito, alinhando-o com as leis divinas. É um processo contínuo que exige paciência e dedicação, mas que nos leva cada vez mais perto da felicidade verdadeira. Outro aspecto fascinante do perispírito é sua relação com a saúde. Como ele é o elo entre o espírito e o corpo, ele influencia diretamente nosso bem-estar físico e mental. Quando estamos em desequilíbrio espiritual, com pensamentos negativos ou emoções pesadas, o perispírito pode transmitir esse desequilíbrio ao corpo, causando doenças ou desconfortos. Por outro lado, quando estamos em harmonia, o perispírito ajuda a manter o corpo saudável, fortalecendo nossa vitalidade. Isso explica por que o espiritismo valoriza tanto a reforma íntima. Cuidar do espírito é cuidar do corpo, porque tudo está conectado pelo perispírito. Práticas como a prece, o estudo da doutrina e o trabalho no bem não são apenas espirituais. Elas têm um impacto real na nossa saúde e na nossa energia. É como se, ao purificar o perispírito, estivéssemos limpando a ponte que liga nosso espírito ao mundo, permitindo que a luz divina flua livremente. Vamos falar um pouco mais sobre o papel do perispírito no plano espiritual. Quando desencarnamos, o perispírito se torna nosso corpo principal. Ele nos permite interagir com o ambiente espiritual, sentir, mover-nos e comunicar-nos. Dependendo do nosso grau de evolução, o perispírito pode nos dar mais ou menos liberdade. Espíritos elevados, com perispíritos sutis, podem viajar entre diferentes planos espirituais, visitar mundos superiores e ajudar outros espíritos. Já espíritos menos evoluídos, com perispíritos mais densos, podem se sentir presos a regiões mais próximas da Terra, onde predominam energias pesadas. Isso nos lembra da importância de trabalhar nossa evolução agora enquanto estamos encarnados. Cada esforço que fazemos para crescer espiritualmente é um investimento no nosso futuro, tanto na Terra quanto no plano espiritual. O perispírito é o nosso companheiro eterno, o reflexo da nossa jornada, e cabe a nós torná-lo cada vez mais leve e luminoso. Para ilustrar, pense em uma história que muitos espíritas conhecem, a dos espíritos que, após o desencarne, ainda sentem fome, frio ou dor. Isso acontece porque o perispírito guarda as impressões da vida física. Se uma pessoa viveu muito apegada aos prazeres materiais, seu perispírito pode continuar sentindo essas necessidades, mesmo sem um corpo físico. Com o tempo e com a ajuda de espíritos superiores, esses espíritos aprendem a se desapegar, purificando seu perispírito e encontrando a paz. O perispírito também está presente nos fenômenos de materialização, que são mais raros, mas muito estudados no espiritismo. Em algumas sessões mediúnicas, espíritos conseguem se tornar visíveis, ou até tocar objetos no mundo físico. Isso acontece porque o perispírito do espírito se combina com fluidos do médium e do ambiente, criando uma forma temporária, quase material. Esses fenômenos mostram o quanto o perispírito é versátil, capaz de se adaptar a diferentes situações e planos. Agora, vamos voltar à mediunidade, porque ela é um dos campos onde o perispírito brilha. Além da psicografia e da clarividência, o perispírito está envolvido em outros tipos de mediunidade, como a psicofonia, quando o médium empresta a voz para o espírito falar, ou a cura espiritual, quando os fluidos benéficos são transmitidos por meio do perispírito do médium. Em todos esses casos, o perispírito é o canal,
o meio pelo qual o mundo espiritual se manifesta no mundo físico. Isso nos leva a uma reflexão importante. A mediunidade não é algo reservado a poucas pessoas. Todos nós temos um perispírito, e todos nós, em maior ou menor grau, somos sensíveis às energias espirituais. Quando sentimos um arrepio sem explicação, quando temos um sonho que parece real, ou quando intuímos algo importante, é o perispírito captando vibrações do mundo espiritual. A diferença está em como desenvolvemos essa sensibilidade e como a usamos para o bem. O Espiritismo nos ensina que a mediunidade é uma ferramenta para o progresso, não um fim em si mesma. Quando um médium usa seu perispírito para ajudar outros espíritos, ele está cumprindo uma missão de amor e caridade. E ao fazer isso, ele também purifica seu próprio perispírito, porque o bem que fazemos aos outros sempre retorna para nós. Gostaria de destacar a beleza do conceito do perispírito. Ele nos mostra que somos seres complexos, feitos de corpo, espírito e algo mais, um envoltório que carrega nossa história, nossas escolhas e nosso potencial. Ele nos lembra que tudo o que fazemos, pensamos e sentimos tem um impacto, não só nesta vida, mas em nossa eternidade. E, acima de tudo, ele nos convida a acreditar na nossa capacidade de mudar, de crescer e de nos aproximar da luz. Então, aproveitemos este momento para refletir. Perguntemos a nós mesmos, como está nosso perispírito? Que tipo de energia estamos cultivando? Que marcas queremos deixar na nossa jornada espiritual? A doutrina espírita nos oferece um caminho claro para essas respostas, o caminho do amor, da humildade e do trabalho no bem. Cada passo que damos nesse caminho é uma vitória, não só para nós, mas para todos os que cruzam nossa vida. Que este tema possa ter nos trazido luz ao coração e inspiração às nossas mentes. O perispírito é mais do que um conceito, é um convite para conhecermos a nós mesmos e para vivermos de forma mais consciente e amorosa. Mantenhamos nossa luz sempre acesa.